Queridos irmãos e amigos, que a paz de Deus e a paz de Jesus esteja conosco, proporcionando alegria nesta tarde, em que todos já cansados, todos já simpatizados se encontram aqui, em busca justamente de encontrar um editivo que possa permitir o nosso retorno aos nossos lares, mas com muita tranquilidade e com muita serenidade. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, pela primeira vez, e eu costumo dizer assim, para conversar um pouco sobre as lições do Evangelho, e nesse conversar a gente poder também fazer uma grande viagem para dentro de nós mesmos, com a intenção maior de tentar se conhecer um pouco mais, mas sobretudo para refletir sobre as lições que o Evangelho nos faculta, sobre a lição que o Evangelho nos proporciona, percebendo até onde podemos usufruir desses ensinamentos e, à medida que vamos conhecendo também a necessidade que temos de vivenciá-lo na sua plenitude. Porque não é uma coisa tão fácil, mas que é também muito possível. Eu sou pedido para falar hoje sobre a lei de igualdade. É impossível falar sobre a lei de igualdade sem falar das desigualdades. É impossível falar de lei de igualdade sem falar no Criador. E aí nós começamos logo enfatizando a primeira pergunta que está contida aí no Livro dos Espíritos, quando o Sr. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, questiona aos educadores da humanidade, os espíritos superiores, sobre o que é Deus. E começamos a pensar porque ele não perguntou quem é Deus, porque nós geralmente imaginamos Deus como sendo uma pessoa, e Deus na verdade não é uma pessoa, é um ser espiritual da mais alta envergadura. E ele perguntava: que é Deus? E nossos amigos responderam-nos que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, o que nos faz crer que não existe nenhuma inteligência que seja superior à do Criador. E que também tudo o que acontece no universo tem o poder de Deus e tem a mão de Deus. Mais na frente, ele questiona sobre os atributos de Deus. E entre tantos atributos, um diz assim, que Deus é infinitamente justo e bom. Se Deus é infinitamente justo e bom, naturalmente, aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com a senhora, aquilo que acontece com ela, tem a justiça de Deus. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu tenha dificuldade de entendimento, mas eu sou forçado a crer que ali, naquilo que eu estou sofrendo, na dor que eu estou passando, na enfermidade que está me atingindo, existe a justiça de Deus. Ah, mas é muito difícil admitir tudo isso. Mas se nós admitirmos que Deus é supremo, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é a sabedoria suprema, acredito também que a dor que me bate à porta tem as mãos de Deus. Pois bem, pensando nisso, as pessoas dizem assim: mas eu não consigo, na verdade, entender porque existe tanta desigualdade. Deus não fez todas as pessoas iguais. É verdade. Para Deus, todos nós somos irmãos. Para Deus, todos nós somos iguais. Todos, na visão dele, nós não somos desiguais. Nós somos iguais. E não adianta falar em desigualdade de crença, de cor, de país, porque aonde quer que nós estejamos, somos irmãos, que queiramos ou não, que gostemos ou não, mas nós somos irmãos. Então nós somos espíritos que fomos criados de uma forma simples, de uma forma, como diz assim, ignorante, com uma possibilidade fantástica, maravilhosa de evolução, e para essa evolução é necessário o nosso esforço para que isso possa acontecer. E é por isso que existem as desigualdades, porque cada um de nós, espíritos que somos,
criados simples e ignorantes, na oportunidade que temos para vivenciar o bem ou o mal, muitas vezes nos equivocamos e trilhamos pelo caminho do mal. A reencarnação é uma grande realidade. A reencarnação significa dizer a volta do espírito para ocupar um outro corpo. E pela reencarnação se encontra mais uma das justiças de Deus. Porque é através dela que nós temos a oportunidade de reparar aquilo que já fizemos errado em outras oportunidades. Como nós temos a capacidade de pensar, de distinguir, de saber o que é o bem e o que é o mal, e muitas vezes nos equivocamos e seguimos o caminho do mal, temos a oportunidade de regressar para recuperar o tempo perdido. E é por isso que nós nunca esquecemos de falar das nossas escolhas. E dizemos sempre assim: permita a Deus que tenhamos a felicidade de sempre escolher bem. Escolher bem o que vou fazer, escolher bem o que vou pensar, escolher bem aonde vou estar, porque todos nós temos a oportunidade de fazer isso. O dia de hoje é a oportunidade de hoje, o momento agora é o momento das nossas escolhas. Escolhemos estar aqui agora, escolhemos buscar ajuda, escolhemos acreditando na justiça de Deus e no poder de Deus, na fé que a nossa querida amiga acabou de ler, e através dessa oportunidade Deus irá me proporcionar a oportunidade de cura. E aí nós temos sempre a oportunidade também de fazer as nossas próprias escolhas, cabe a cada um de nós. Muitas pessoas dizem assim: vem cá, mas diante dessas desigualdades, como se encontra a evolução? A evolução é diferenciada de cada um de nós, porque cada um de nós, nessas escolhas, adotamos o bom ou o mal atitude. E é por isso que nós somos aí, a partir desse momento, criaturas desiguais, desiguais no merecimento da cura que estamos buscando. Somos desiguais porque aprendemos mais depressa ou outros demoraram mais para aprender. É isso que nós precisamos de entender. Costumamos dizer o seguinte: estamos no mesmo barco, temos um único objetivo. E se perguntarmos aqui qual é o seu objetivo, é crescer, é evoluir, é um dia se tornar espírito angelical, é um dia estar entre os espíritos mais evoluídos. Mas para isso existe um preço. Nós precisamos fazer alguma coisa que nos credencie e que nos dê o mérito de alcançar o nosso objetivo. Nessa luta, nessa caminhada, algumas pessoas vão desembarcar primeiro, outras vão demorar um pouco mais, mas no final das contas estaremos todos juntos. Existe uma música de um grupo espírita muito apropriada que ela diz assim: um dia todos nós seremos anjos. E que são os anjos? São os espíritos que lutaram arduamente para vivenciar bons momentos, boas situações, para vivenciar o Evangelho, e que chegaram numa situação de angelitude que permitiram que nós pudéssemos chamá-las de anjos. É por isso que nós temos o nosso anjo da guarda. E aí a nossa amiga na sua rogativa disse: vamos pedir ao nosso anjo da guarda que esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos protegendo, para que a gente possa continuar escutando os seus apelos e consigamos fazer justamente a bondade que Ele não espera de cada um de nós. E o nosso anjo de guarda nada mais é, segundo consta nas leituras espíritas, que são aqueles espíritos que já conseguiram evoluir um pouco mais e que Papai do Céu, na sua misericórdia, disse assim: eu vou colocar para cuidar dela, eu vou colocar para cuidar dele, né? E que fica ali juntinho de você, fazendo com que tudo isso possa acontecer. Muitos espíritos evoluem, e muito, e aí são convidados a ocupar outras esferas espirituais mais avançadas. Outros mais resistentes ficam conosco, ou então são convidados a ocupar uma outra esfera planetária mais atrasada, mais inferior. E aí as pessoas podem dizer o seguinte: vem cá, então eles estão retroagindo? A doutrina espírita nos diz que os espíritos não retrocedem. O nosso conhecimento acumulado permanecerá como mérito guardadozinho, e nós, para falar de tecnologia, já que estamos na era da informática,
dizemos sempre assim, que é como se fosse o nosso HD. Nós estamos colocando dentro do nosso HD as nossas melhores qualidades, as nossas melhores virtudes, e essas capacidades, essas aptidões que nós vamos tendo, vão ficando acumuladas para que um dia possa ser usufruída. E é por isso que cada um tem uma aptidão diferente. Já pensaram nisso? São os talentos que Deus nos deu, de forma diferenciada, na esperança de que não pudéssemos enterrá-lo, mas que pudéssemos colocá-lo para funcionar. Então esses espíritos acontecem, voltam para essa situação sem retroagir. E aí vai dizer assim, vem cá, e qual exemplo você poderia dar? Nós temos alguns exemplos. Jesus. Aí o senhor Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: qual o Espírito mais perfeito que Deus proporcionou a gente para nos servir de guia e de modelo? Aí a resposta mais simples, mais curtinha, que está em livro dos Espíritos: Jesus. O governador do planeta, o Espírito mais evoluído que por aqui já passou. E aí nós dizemos assim: Jesus, antes de passar por aqui, já era Espírito evoluído? Alguém deu glória a Deus? Claro que era Espírito evoluído. Mas Jesus retrocedeu? Ou ele permaneceu com todas as suas qualidades e virtudes? Ele é o governador do nosso planeta. E ele é quem nos serve de guia, ele é quem nos serve de modelo. Existe uma história que está no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito de Emmanuel, que nos fala de uma constelação, de uma estrela que chama-se da constelação do Cocheiro, chamada Capela. Já ouviram falar nisso? Aí ele diz assim, que lá em Capela, extraordinariamente, milhões de espíritos conseguiram evoluir. Mas evoluir de uma forma tão fantástica que eles não mais poderiam permanecer. Aliás, eles deveriam permanecer em Capela, mas existiam também milhões de espíritos resistentes, endurecidos, imperfeitos, que não poderiam mais estar naquela estrela, naquela constelação. E aí os grandes também educadores da humanidade, responsáveis pela harmonia do cosmos, nos explica a ele que pegou esses espíritos mais endurecidos, mais difíceis, e trouxeram, sabe para onde? Para o nosso planeta. Não é que eles foram os iniciais, porque já existiam os primitivos, mas eles vieram, apesar de endurecidos lá em Capela, com um propósito simplesmente fantástico de fazermos evoluir. E aí, esse pessoal, milhões de espíritos que foram colocados na Terra, deram um impulsionamento fantástico na indústria, na ciência, nas artes, e são formadas e são chamadas de raças adâmicas. E aí diz assim, que o povo era tão atrasado, os humanos eram tão atrasados e tão primitivos, que era preciso que aqueles espíritos aqui estivessem para que pudessem dar um impulso no progresso, na evolução, porque nós precisamos trabalhar pelo progresso. Nós somos progresso, estamos progredindo a cada existência, a cada reencarnação. E aí nós encontramos as diferenças de aptidões. Então as pessoas dizem assim, mas olha, as desigualdades de aptidões é criação de Deus? Não. Deus criou todos os homens iguais. As desigualdades de aptidões são necessárias para que a gente possa, cada um dentro do seu campo, trabalhar em prol do outro. É preciso que cada um ajude o outro. Nós precisamos nos irmanar nesse propósito de fazer o bem ao outro. E fazer o bem é algo ruim? Não é algo muito bom. Mas será que nós conseguimos fazer o bem? Muitas vezes não. Muitas vezes ficamos teimando em não exercitar a prática do bem. E aí diz assim, mas vem cá, e quando é que vai desaparecer do planeta Terra essa desigualdade das aptidões? No dia que for vencido o orgulho e for vencido o egoísmo. Isso aqui não é para nós, porque aqui não tem ninguém orgulhoso nem ninguém egoísta, não é verdade? Mas no dia que vencesse o orgulho e o egoísmo, seremos realmente pessoas harmoniosas, em vibração com o alto, que poderá nos ajudar por isso. E aí, quando ele fala mais dessa situação, ele diz assim, que a causa do mal está em nós. Nós somos os causadores do grande mal. Porque no momento em que tivemos que definir como agir, fracassamos.
seguimos caminhos tortuosos e deixamos de fazer o bem. E fazer o bem faz muito bem. Ele disse assim: o bem que você faz será o seu advogado em qualquer parte. Né? Certa feita, escutando uma palestra do grande Divaldo Pereira Franco, ele dizia assim: que o bem que a gente faz anula o mal que a gente fez. Então, qual é a solução? Fazer o bem. Porque diante de tantos males que já praticamos, à medida que vamos fazendo o bem, um desses males vai caindo. Dentro da contabilidade da vida, crédito, débito. Né? Então a gente vai justamente anulando tudo isso. Então nós precisamos fazer o bem. E é por isso que o Evangelho fala assim: fora da caridade não há salvação. Né? Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos adquirir qualidades, precisamos adquirir virtudes. Porque temos que trabalhar intimamente para expurgar de dentro de nós o mal que nos acompanha. E isso é uma luta constante. Essa é uma luta que não pode dizer assim: eu vou deixar para a próxima encarnação. Nós escutamos muitas pessoas falar assim. Mas a oportunidade é agora. Por mais difícil que isso nos pareça, nós somos convidados a repensar o nosso destino. Muitas vezes dizemos assim: mas eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque esse é o destino que me faz passar por isso. Certa feita, nós tivemos a felicidade de estar na Legião da Boa Vontade, no templo da Legião da Boa Vontade. E nos chamou muito a atenção uma frase que estava escrita em um dos pedestais, que dizia assim: todo dia é dia de reconstruir o nosso destino. Né? Então, em vez de a gente ficar colocando a desculpa ou a culpa no destino em função dos males que nos acompanham, que bom seria se a gente pensasse assim: poxa, hoje o Papai do Céu está me dando a oportunidade de abrir os olhos físicos para a vida. Senhor, ajuda-me a superar a mim mesmo. Porque geralmente a gente quer superar o outro. A gente quer que o outro mude e a gente esquece que nós precisamos de mudar. A nossa reforma tem que ser íntima, tem que partir dentro da gente, de dentro para fora e nunca de fora para dentro. E esse aprendizado dessa reforma íntima não se faz sem esforço e sem trabalho. Nos lembra uma certa parte do Evangelho, aonde Jesus é chamado de bom. Vocês lembram dessa parte? E ele diz assim: bom é o meu Pai que está nos céus. Ora, se Jesus não se considerava bom, por que nós nos consideramos sempre criaturas boas? Muitas pessoas dizem assim: mas eu não sei porque eu estou sofrendo. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Será que Deus esqueceu de nós? Será que nós sofremos simplesmente por sofrer, sem ter nada a ver com uma coisa, sem ter culpa no cartório? Todo sofrimento vem nos trazer uma lição. E a gente não tem que se comprazer com o sofrimento para dizer: mas eu sofro, vou continuar sofrendo porque Deus quer. Por que você está assim? Porque Deus quer. Será que Deus quer isso mesmo? Será que Deus não quer ver você feliz? Será que Deus não está querendo ver você sorrir? Será que Deus não está querendo que você ultrapasse as barreiras de você mesmo, para que você possa ser uma criatura proativa e produtiva dentro do cenário da criação? Por que será que você pensa dessa forma? Então é justamente isso que o Evangelho nos convida para a reflexão, para que a gente possa fazer essa viagem interior antes de querer fazer a viagem exterior, para que a gente possa se reencontrar, porque a gente em algum momento a gente já se encontrou, também em algum momento a gente conseguiu se desencontrar, e agora precisa do reencontro conosco mesmo para poder seguir avante na nossa caminhada. Então essa é uma das desigualdades, que faz com que as pessoas pensem bastante e nos leva justamente a essa reflexão. Mas uma outra desigualdade, além da desigualdade das aptidões, são as desigualdades sociais, que nos machuca, que nos atinge, que nos marca, e diz assim: mas vem cá, por que nós somos tão diferentes? Por que uns nascem com tanta coisa e eu não tenho nada? Por que uns na condição de superior maltrata tanto aquele que é inferior? Aí o Evangelho nos brinda
uma lição, quando ele fala assim, os superiores e os inferiores. Primeiro que nós não somos superiores a ninguém. Tudo na vida é transitório, inclusive a nossa condição social. Muitos dizem assim, mas eu não gosto de fulano porque fulano é pobre. Ou eu não gosto de ciclano porque ciclano é rico. Esquecem-se, ou então não sabem, através da sua ignorância, que como somos espíritos eternos, a cada existência passamos por novas experiências. Passamos por novas formulações. Em uma encarnação, a pessoa pode ter sido rica, na outra encarnação pode ter sido pobre. Numa situação ela foi dono de um engenho, no outro ele foi o peão que trabalhou no engenho. O que não nos faz criaturas melhores do que o gari que está ali passando agora e limpando a rua. Por que o gari é inferior a mim? Ele é igual a mim, Deus também, para Deus sabe disso. Ele talvez não tenha tido a oportunidade que nós tivemos, quem sabe, para enfrentar um banco escolar, para ter um lar, para ter uma família estruturada, para ter oportunidade de crescimento, o que não nos faz criaturas melhores do que as outras. Então as desigualdades sociais nos machucam muito, incomoda, porque a gente a cada momento, a cada dia, vê muitas notícias que mostram justamente as desigualdades sociais. E aí diz, olha, mas também, quando é que essa desigualdade vai sumir do planeta? Quando o homem compreender que ele precisa amar. Quando o homem tiver a sabedoria para perceber que o amor é a mola propulsora do bem eternamente. Isso que sem amor, ele deixará de aproveitar muitas oportunidades. Então, vem essas desigualdades sociais que mexem muito com a gente. E muitos procuram corrigir as desigualdades sociais pela violência. Não é verdade? E diz assim, a violência é das mais fortes ignorâncias que fará também com que o homem sofra as consequências das suas ações. Então, não é com a violência que se combate as desigualdades sociais. Não é com leis, não é com decretos que vai se fazer com que você seja social com o outro. Percebe? Porque depende mais uma vez de cada um de nós. Você veja como está sempre tudo muito interligado. Como nós estamos sempre marchando dentro de um mesmo princípio, dentro de um mesmo objetivo. Uma outra coisa que nos incomoda muito, e muitas pessoas estão atrás, que dizem, mas as desigualdades das riquezas. Eu queria tanto ser rico. Eu odeio ser pobre. Já escutaram uma vez alguém dizer isso? Já escutamos várias vezes. E aí o Evangelho diz assim, e Jesus também vem de novo, olha para a gente. Nossa, ele vem assim para nos acolher, para dizer assim, é mais fácil entrar, porque é mais fácil passar, porque não é? Do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não estava condenando a riqueza, não, porque a riqueza é necessária. É importante que haja a riqueza, mas ai daquele que é rico, ele mesmo está dizendo. Porque sobre o rico, sobre os ombros dos ricos, existe uma enormidade de responsabilidades. Responsabilidades para com ele próprio, responsabilidades para os seus semelhantes, responsabilidade dele perante a sociedade, perante a nação e perante Deus. Aí ele diz assim, os bens terrenos são propriedade dos homens? Claro que não. O bem que a gente tem não é propriedade nossa. Mas nós dizemos assim, o meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu marido. Olha a história. É muita coisa, não, amigo? O pessoal diz bonito, o meu marido, a minha mulher, a minha casa, o meu terreno. Quantos matam por 10 centímetros de uma propriedade? E aí nós questionamos e perguntamos assim, vamos levar tudo isso quando a gente... vai chegar um grande dia. Um dia fantástico. Um dia maravilhoso. Que vai nos atingir em cheio. E que nenhum de nós vai escapar. Concorda, amiga? É a morte. Ela vai chegar. Para todo mundo. Não é? Para todo mundo. E aí nós vamos levar os nossos bens terrenos. Vai tudo ficar. Aí ele diz assim, o que é que nós vamos levar então? As nossas riquezas espirituais.
porque a gente não pode se afastar de Deus, a gente tem que estar contrito com Deus. As virtudes que nós adquirirmos, as qualidades morais que nós adquirirmos. E aí eu acho muito interessante que mais uma vez o Evangelho fala assim com relação à virtude. O que é a virtude? O conjunto de todas as qualidades que caracterizam o verdadeiro homem de bem. E aí quando a gente vai ver o que é o homem de bem, meu Deus, quando a gente faz a leitura do que é o homem de bem, você está muito longe disso, né? Olha, e o interessante é que no final da mensagem, aí ele diz assim, o Espírito diz assim, aqui estão algumas das qualidades que nós achamos uma enormidade, que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Então, se as virtudes, que é o nosso patrimônio que não tem quem roube, não tem nada que possa nos tomar, porque nós vamos levar conosco, e é justamente isso que vai dar essa sensibilidade, essa oportunidade de no mundo dos espíritos sermos bem mais felizes. Esse patrimônio precisa ser construído. E quem é que vai construir? É o outro? Não, é você. Sou eu que tenho que construir esse patrimônio. Eu não posso delegar a outrem construir o patrimônio que me pertence construir. Então as qualidades, as virtudes, é um esforço individual de cada um. Mas também pode ser um esforço coletivo de cada um. De uma comunidade, não pode? Nós estamos aqui todos unidos, reunidos, com um propósito fantástico. Esse povo do Patrícia Bacelar, com o coração voltado para o bem, com o coração voltado para atender a todos que aqui chegam da melhor maneira possível, pensando mesmo em fazer tudo que for possível que a espiritualidade permitir para atender bem os nossos irmãos que chegam. Que fantástico isso. Mas todos nós que viemos em busca desse lenitivo, também precisamos fazer alguma coisa a partir de nós, para podermos obter a cura, não do corpo físico, mas a cura do espírito. E quando eu percebo que essa cura do espírito não vai depender da boa vontade dos meus amigos do Patrícia Bacelar, dos espíritos amigos que fazem o Patrícia Bacelar, vai dizer assim, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo. Percebem isso? É justamente isso que vai nos engrandecer, é justamente isso que vai nos servir, porque todos nós somos ricos, ou não somos? Qual é a riqueza que nós buscamos? É a riqueza da moeda? Mas nós somos ricos. E a senhora vai perguntar para mim de quê? Eu não tenho riqueza nenhuma. Todos nós somos ricos da graça de Deus. A graça de Deus nos alcança onde quer que a gente esteja. O que acontece muitas vezes é que nós nos distanciamos dessa graça porque nós não pensamos bem, porque nós não agimos bem, porque nós não visualizamos no outro a grande possibilidade de crescimento nosso. Certa feita nós lemos um livro que nos marcou muito. Esse livro não é espírita, mas é um livro que dizia assim, olha, tudo no universo conspira a nosso favor ou contra nós. Depende da forma como nós pensamos, depende da forma como nós agimos. E aí, o autor fez uma pesquisa com várias pessoas para perceber o que levava a tudo isso. Pessoas que, através do seu pensamento, eram pessoas muito felizes, que tudo dava certo para elas. E de repente pessoas também que tudo dava errado, né? E aí percebeu naturalmente que aquelas pessoas que eram altruístas, que tinham bons pensamentos, que emitiam boas vibrações, que estavam em paz consigo e que buscavam trazer a paz para o outro, essas pessoas eram extremamente felizes. Mas também perceberam assim, que aquelas pessoas que se diziam infelizes eram as pessoas que estavam extremamente egoístas, voltadas para si próprio, que não observavam o outro e que nutriam pensamentos extremamente difíceis. A autora Joana de Ângeles também nos fala muito parecido sobre isso, quando diz assim, que as energias que nós emitimos podem trabalhar a nosso favor também ou contra nós. E ele diz assim, todos nós somos responsáveis por aquilo que pensamos. E ela exemplifica, porque é muito bom quando fala-se
mas é fantástico quando se exemplifica. E ele diz assim: se você pensou em fazer o mal, ainda que você se arrependa, no momento em que você maquinou o mal, pensou no mal, você emitiu energias deletérias e se propagou no espaço. Essa energia, se assimilada, se apropriada por alguém que se encontra na mesma sintonia de vibração, e fazer com que essa pessoa naquela sintonia faça um mal, você é corresponsável pelo mal que aquela pessoa praticou. Percebe como é importante o pensamento da gente? E ele diz assim: essas vibrações que giram no espaço, também podem nos ajudar muito. E ele diz assim: quando você pensa bem, quando você ora com o sentimento do coração, você emite sintonias e vibrações simplesmente maravilhosas. Se em algum lugar pessoas que se encontram na mesma faixa de vibração buscam ajuda e se apropriam daquele pensamento que você emitiu, você é beneficiado porque tudo volta para você. E aí nós dizemos assim: a vida é como se fosse um bumerangue. Aquilo que a gente joga de vibrações positivas vai e volta para a gente, mas também aquilo que a gente joga de vibrações negativas também volta para a gente. Qual é a solução? Fazer o bem. Então, diante da riqueza que nós não percebemos, e percebemos assim, somos ricos da graça de Deus. Olha só, somos ricos da graça de Deus. Precisamos perceber que dentro da riqueza encontra-se uma das piores provas. E não só eu que estou falando. Lá em O Livro dos Espíritos diz: a pior prova que existe é da riqueza, porque é justamente através da riqueza que as pessoas vivenciam a soberba, vivenciam os benefícios que a riqueza proporciona e que, em consequência, são mais fáceis de cair. Mas ele diz assim: a pobreza precisa ser vivida com resignação. E olha, pasmem agora, ele diz assim: as pessoas esquecem, os espíritos esquecem que eles mesmos escolheram as suas próprias provas e escolheram um dia ser rico, ou então escolheram um dia ser pobre. Aqueles que escolheram ser rico, quem sabe, para recuperar o tempo perdido, ou então pela possibilidade de fazer o bem que não fizeram. Aqueles que foram pobres para sentir, na verdade, o que é ser pobre, porque também já foram ricos. E ele diz assim: nessas existências que nós temos, todos nós já passamos por essa experiência, ou vamos passar pela experiência. Então, quem é pobre hoje, não fique triste não, porque se não for em outras vidas, vai ser um dia. Pode não ser nessa, mas vai ser rico um dia. Agora, muito cuidado no momento que for rico, porque muitas vezes o rico perde até a tranquilidade. Não pode sair ali porque tem que estar com segurança. Olha só, é melhor a gente sair sem segurança. Sem segurança, acompanhando a gente. Segurança na rua, né, gente? Entenderam, né? Depois vamos dizer que, ó, parece que disse que era melhor a gente não ter segurança. Aí vai para o governo e isso vai dar errado. A segurança nós precisamos dela. Estou falando assim, da segurança, vocês entenderam bem, da segurança de você não ter que sair acompanhado com medo que alguém faça alguma coisa com você. Né? Então, assim, das mais meritórias é melhor estar com a pobreza. E diz assim: já que nós escolhemos as nossas próprias provas, tenhamos certeza que um dia ainda passaremos por esse tipo de experiência. Uma outra desigualdade que nós visualizamos também como sendo muito difícil é a desigualdade de direitos do homem e de quem? Na semana passada comemoramos isso, né? Dia Internacional da Mulher. Mas tem que dizer assim: não, a mulher não tem direito igual a mim, não. Eu sou homem, eu sou muito macho, né? E aí ele diz assim: olha, não esqueçam aquela, quando a gente iniciou, nós falamos assim, que Deus, para Deus, todos nós somos iguais, né? Aos olhos dele. Então não existe diferença não, viu? Do homem e da mulher. Todos nós somos iguais perante Deus. E aí, meus amigos masculinos que aqui se encontram, cuidado. Quem sabe já fomos mulheres também em outras encarnações. E quem sabe, vamos ser mulheres em outras existências, sim. Mulheres, não rechacem tanto o homem, porque quem sabe vocês também já foram homens em outras encarnações. E quem sabe também virão homens em outra encarnação.
Então, na verdade, a gente percebe que os direitos do homem e da mulher são iguais. Os desiguais, naturalmente, são os merecimentos e são a forma de aplicação desse direito, né? Aí diz assim, mas a mulher é o sexo frágil. Frágil, não tem fragilidade. Aí Deus dá ao homem com mais força física, mais musculoso, com mais propenso a fazer determinados trabalhos brutos, e naturalmente dá à mulher mais fragilidade. Dá ao homem mais rudeza, né? O homem geralmente é mais duro, é mais imediatista, né? É assim, mais cheguei. A mulher é mais sensível, mais centrada, mais ponderada, que tem um sexto sentido fantástico. O homem não despreza o sexto sentido das suas mulheres. Aproveita esse sexto sentido para perceber na grandeza que representa esse sexto sentido, no benefício que vai ter para você. Então trabalhe isso em você, busque isso, compreenda muito bem a sua mulher e não tente menosprezá-la. E aí alguns países tratam a mulher pela força, né? Diz que a mulher é fraca e usa pela força, fruto daquilo que nós falamos lá no início, fruto da ignorância, fruto do orgulho, fruto do egoísmo. E aí muitas vezes aqueles que não conseguem se entender utilizam a força para tentar demonstrar que são mais fortes, quando na verdade estão demonstrando que são muito fracos. Porque o homem que bate mulher é um fraco, ou não é? É um fraco. Aonde é que está a força? Onde é que está a grandeza de uma pessoa que maltrata a outra? Independente de ser homem ou ser mulher, aonde está a grandeza de um que maltrata o outro? Eu quero mostrar que sou grande, eu quero mostrar que tenho autoridade, então eu vou pisar aquela criatura. Eu estou mostrando o quanto eu estou precisando de misericórdia. Percebe? Então, essas desigualdades que nos assomam, que nos faz assim ficar pensativos, que nos mexe muito, que faz muitas vezes a gente sentir vontade de tomar atitudes, são essas desigualdades que são importantes e que muitas vezes são necessárias. Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos explica muito bem com relação às desigualdades. Ele diz assim que é um erro muito grande dos sociólogos que pensam numa igualdade absoluta. Pois diz assim, é simplesmente impossível haver uma igualdade absoluta. E a única igualdade que deverá ter é a igualdade de merecimento, mesmo assim dentro dos desiguais. Um dia, quando na condição de anjos estivermos unidos, estivermos juntos conversando, nos lembrando, aí vamos dizer assim, puxa, realmente foi muito importante cada fase da minha existência. Cada experiência vivida numa determinada encarnação me favoreceu um aprendizado maravilhoso para que um dia eu pudesse me tornar anjos. Então nós vamos somando qualidades, vamos somando capacidade, vamos somando os méritos, e aí um dia, já depurados, sem o mal existir em nós, mas só predominância do bem, estaremos extremamente felizes e estaremos extremamente dizendo assim, Senhor Deus, muito obrigado por eu ter entendido a tua tarefa e a tua oportunidade de me fazer crescer, não é? Então que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos proteja, que Deus facilite a cada um de nós. E eu digo sempre assim, nós é que dificultamos. Eu acho que Deus sempre facilitou, tá certo? A experiência, eu digo assim, imagem minha, Deus sempre facilitou para nós. Nós é que nunca percebemos o quanto Ele facilitou. Nós é que nunca percebemos a grandeza desses ensinamentos. E muitas vezes nos resguardamos de vivenciar determinadas situações que poderiam ser extremamente satisfatórias para nós. Então, diante daquelas escolhas que nós falamos, que possamos ter a capacidade de fazer boas escolhas. Que a cada dia seja um momento de renovação. Que a cada momento seja um momento de alegria. Que a cada oportunidade consigamos aproveitá-la, sabendo que essa oportunidade aproveitada significa mais um passo no caminho evolutivo em que nos encontramos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa chance e essa oportunidade. Fique com Deus. Que possamos cada vez mais pegar esses esclarecimentos e guardar nos nossos corações e principalmente nas nossas mentes. Que
o senhor Carlos possa vir fazer a prece final, né? Para que possamos cada vez mais entrar em harmonia. Assim seja. Já que falamos tanto em Deus, e um dos atributos de Deus é que Deus é único, que Deus é eterno, vamos fazer a oração para o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque só a ti pertence o reino, o poder